Ezequiel 47, 3 até o 12. A hora que der certo aí pode colocar, minha filha. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Repete comigo, tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Fala comigo, joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Fala, lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, ou não podia atravessar andando. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região do oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Verso 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Verso 10. Será também que os pescadores estarão de pé junto dele, desde El-Gedim e El-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Verso 12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Fala glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem crê que tem um Deus aqui? Diga amém. Ezequiel foi um profeta no exílio, irmão, no exílio. Ele foi levado lá para a Babilônia, né, e profetizou entre os cativos. Ele profetizou exatamente no período de cativeiro, lá junto ao rio Quebar. A sua missão foi preparar o povo para a volta do cativeiro. Então ele já estava preparando o povo para sair do cativeiro. O povo estava desanimado, como eu estou vendo muitos de nós desanimados. Mas é bom que os irmãos estejam preparados para sair dessa pandemia, amém, igreja? Nós vamos sair disso com força, nós vamos sair disso glorificando a Deus, nós vamos sair daqui exaltando o nome do Senhor, nós vamos atravessar isso. Então o povo de Israel estava no cativeiro, e Ezequiel, ele foi profetizar exatamente lá no cativeiro, preparar o povo para sair do cativeiro, para a saída do cativeiro. Então o povo estava desanimado, estava abatido, com a fé enfraquecida. Então Ezequiel reanima o povo, entregando uma promessa, as promessas seguras vindas da parte de Deus. Ezequiel foi esse profeta. Ezequiel foi esse profeta que pregou, anunciou essas mensagens de esperança para o povo de Israel. Qual seria a mensagem profética que Deus revelou ao profeta Ezequiel e para o povo de Israel? Pode colocar para mim. No capítulo 34, Deus revela ao povo o que eles teriam um grande pastor. Se você ler o livro de Ezequiel, aconselho você a ler o livro de Ezequiel. Ezequiel, ele, no começo do livro, tem muitas figuras, tem muitas visões, né? Visões até que para nós tem que ser crente mesmo para entender ali.
porque tem visões de rodas, 4 rodas, tem visão dos 4 seres. Então você vai andando no livro de Ezequiel, você vai vendo as revelações, as visões que Deus deu para ele, e a partir do capítulo 34, Deus começa a entregar essa mensagem de esperança, essa mensagem profética ao povo. Então no capítulo 34, Deus fala para o povo: olha, vocês ainda vão ter um grande pastor. Quem seria esse pastor? Jesus. Como eu disse domingo passado, a Bíblia toda aponta para Jesus. Então os reis e os falsos profetas da época, meus irmãos, foram maus pastores, orientavam mal o povo, deixando que o povo ficasse em ruína espiritual. Eles não eram exemplo para o povo, e o povo foi se arruinando espiritualmente, o povo foi decaindo espiritualmente, foi aprontando todas. Então o povo não tinha um profeta, não tinha um pastor que cuidava desse povo. E Deus, Ezequiel aponta essa promessa: olha, vocês ainda vão ter um grande pastor. Depois você vê lá no capítulo 34, você lê o capítulo 34 para você ver. O povo tinha se afastado de Deus por causa dos falsos profetas. O povo tinha desanimado de Deus por causa dos falsos profetas. Estavam acostumando já com o cativeiro. No capítulo 37, também de Ezequiel, Deus revela ao povo que eles viriam a conhecer o poder vivificador do Senhor. Aquela famosa visão do vale de ossos secos que os irmãos conhecem. Então no capítulo 37, Deus faz eles conhecer o poder vivificador de Deus. Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel: olha aqui, olha o meu poder de transformar ossos em exército vivo. Então é a promessa de Deus no capítulo 34. O povo disperso, um povo enfraquecido pelo cativeiro, ainda seria reunido e vivificado pelo poder de Deus. Eu creio nisso nessa igreja. Eu creio que nós vamos nos tornar um exército aqui vivificado, um exército para honra e glória do nome do Senhor neste lugar. Diga amém, igreja. No capítulo 11, no 18 e no 36, os irmãos vão ver que o povo voltaria a ter esperança, pois Deus declara lá que haveria de transformar os corações de pedra em corações de carne. Aqueles corações pedrificados, irmãos, que não acreditavam mais em nada. Existe isso muito nos nossos meios. Pessoas que ouvem a palavra, mas o coração está duro. Não entra a palavra no coração da pessoa. E no capítulo 11, no 18 e no 36, Deus fala: olha, eu vou dar um coração de carne. Um coração de pedra duro, frio e morto seria transformado em um novo coração. Dá-me um novo coração, não é isso que a gente canta? Nos capítulos 40 e 46 de Ezequiel, a adoração seria restaurada com a reconstrução do templo. A adoração tinha se perdido. No cativeiro, o povo estava sem o templo, sem um lugar para se reunir. Mas essa situação não seria permanente. Logo, logo eles teriam um lugar para se reunir. O templo significava a presença de Deus, e ele seria restaurado. As promessas de Deus reveladas para Ezequiel. E no capítulo 47, esse que nós acabamos de ler, fala de um rio. Fala glória a Deus. Fala de um rio que fluiria do trono de Deus, exatamente desse templo, e levaria vida e saúde por onde passasse. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Que promessa maravilhosa. A promessa de esperança para um tempo de caos. Era a promessa de Deus para o povo que já tinha perdido as esperanças. Então Deus fala: olha, no capítulo 47, Deus faz Ezequiel faz a profecia de que Deus iria fluir um rio que iria trazer águas vivificadoras. E é esse rio que eu quero ministrar nessa noite para os irmãos. Não vou discorrer aqui, meus irmãos, teologicamente sobre esse texto. Não vou ministrar conhecimentos profundos que esse texto contém, não. Vou apenas trazer para nós nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração.
4 reflexões sobre o que esse texto nos revela, o que esse texto lindo nos revela. Como eu disse, o Ministério Diante do Trono cantou essa canção por muitos anos. Eu cantava essa canção, nós cantamos essa canção. Existe um rio, Senhor, não é? E existe um rio, e esse rio está passando aqui nessa noite para sarar todas as nossas feridas, para saciar a nossa sede. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro nível que eu quero falar, meus irmãos, é o nível de água nos tornozelos. Água nos tornozelos. Ezequiel 47, verso 3, diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Uma pessoa com água nos tornozelos, ela ainda corre. Esses dias eu até falei com o Alan, quando a gente vai na beira da praia, quando você anda lá na beira da praia mesmo, descalço, você anda tranquilo, você consegue andar na água, você está dentro do mar, mas você consegue andar livremente ali na beira da água, passando por cima dos seus pés, porque a água é pouca, ainda está rasa, está nos seus tornozelos. Então você consegue andar na praia, no rio, na beirada do rio ali, com a água nos seus tornozelos. Você consegue andar, ainda corre, você ainda consegue ir para onde você quiser. Essa pessoa que está com água nos tornozelos, ela ainda consegue mudar a direção, ela mesma decidir: não, eu não quero ir por aqui, eu quero voltar. Ali ela está na beira do rio, ela está com as águas nos tornozelos, ela ainda é dona dos seus próprios atos. Água nos tornozelos significa que a pessoa ainda é dona, ela está no comando, ela ainda não está no centro. Jesus ainda não está no centro, o rio ainda não está no centro da vida dela. Ela faz o que quiser, quando quiser e como quiser. Nesse nível, ela só faz o que dá vontade, simplesmente porque o rio ainda não é o maior do que a própria pessoa. O rio não é maior que a própria pessoa, o rio não a domina, o rio não é o centro da vida dela. Pessoas que estão neste nível, ao menor sinal de problema, embora esteja com os pés dentro do rio, embora elas estejam, como eu disse, com os pés dentro do rio, elas podem pular fora a qualquer momento do rio. Elas podem sair do rio a hora que elas quiserem, porque o rio ainda não faz parte. Elas podem pular fora desse rio, mas com uma rapidez assustadora, do mesmo jeito que entrou. Da mesma forma que entraram no rio, elas saem sem nenhum problema, elas saem sem nenhum constrangimento, simplesmente porque o rio ainda está em segundo plano na vida dela. O rio ainda não é o mais importante na vida dela. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Mas muitas vezes nós buscamos tantas outras coisas, não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então pessoas nesse nível estão aí, elas não estão buscando o reino de Deus. Então o rio, ele está em segundo plano. Elas não continuam, elas não seguem mais para dentro do mar, porque elas não têm interesse. O rio só é aquilo para elas. Eu só quero ir no rio, eu só quero refrescar os meus pés. É bom andar na praia, né, irmão? Você refresca os pés, anda ali, a água batendo nos seus pés, e aquela coisa, aquela delícia, aquela brisa no nosso rosto, brisa nos pés. Muitas vezes é assim a igreja. Muitos de nós viemos à igreja apenas para ter um refresco, apenas uma brisa nos nossos pés. Qualquer momento eu vou embora, eu saio. Então elas saem da igreja, saem da comunhão e não estão nem aí. São essas pessoas que andam na beira do rio, que estão com as águas pelos tornozelos. Para elas, a passagem pelo rio foi só um momento de desespero. Muitas vezes, como eu disse, a pessoa está com calor imenso na beira da praia, aquele sol aí, vai na beira da praia apenas para refrescar. Muitos de nós, irmãos, usamos a igreja, usamos o Senhor apenas nos momentos de desespero. Queremos refrescar a nossa caminhada, queremos aliviar a nossa caminhada, queremos aliviar.
E muitos de nós, muitas vezes, buscamos o rio só em momentos de desespero ou em momentos de forte emoção. A água nos tornozelos são pessoas rasas, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o rio de vida. Se você está nesse nível espiritual, se você está com as águas apenas pelos tornozelos, experimente ir um pouco mais no fundo. Experimente dar o segundo passo. Experimente andar em direção a Jesus. Segundo ponto, eu quero falar para os irmãos. Segundo nível, água nos joelhos. Verso 4: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Neste nível espiritual de águas nos joelhos, você ainda é livre, né? Você é livre, mas você já não é capaz de responder. Eu coloquei ali, né? Neste nível espiritual de águas nos joelhos, você ainda se movimenta de acordo com as suas vontades, mas já é capaz de responder um pouco mais sobre Deus. Você é capaz de responder. Aqui você ainda anda, ainda pode se movimentar, porém com um pouco mais de dificuldade. Quando você entra no mar, a água no joelho, você vai perceber que é um pouco mais difícil para você andar dentro do mar. Mas você ainda tem liberdade de sair e voltar para a beira do rio, do mar. É quando você não está com vontade de orar, irmão. É quando você não está com vontade de orar, mas você sabe que precisa orar. Água pelos joelhos é aquele momento em que você não quer orar, que você não quer ler a Bíblia, que você não quer ir para a igreja. Nessa pandemia tem muita gente aproveitando para não ir na igreja, com coisa que vir na igreja vai agradar o pastor ou quem quer que seja. Irmão, você vir ou não vir na igreja não vai mudar em nada, né? O pastor da igreja, ou quem quer que seja, os irmãos, eu não vou na igreja porque o irmão precisa me ver lá. Não, nós viemos à igreja porque nós queremos estar com Deus, nós queremos ter comunhão, nós queremos adorar ao Senhor. E muitas vezes eu vejo aí nessa igreja, as pessoas vão no mercado, vão nas feiras, vão não sei aonde, vão no shopping, vão não sei para onde, e lá não pega o vírus, mas para a igreja pega o vírus. Entende isso? Água nos joelhos. Água nos joelhos. São aquelas pessoas que não têm vontade de ir para a igreja. Pessoas que querem ir para todo lugar, mas quando fala que é ir para a igreja, não tem vontade de ir para a igreja. Essa hora, água no joelho é quando você não quer ler mais a Bíblia, quando você não quer ler a Bíblia mais. Nesse nível você já não se sente assim tão livre. Você é livre para fazer o que quiser, mas um pouco mais vem aquele peso assim: eu deveria ler a Bíblia, eu deveria ir para a igreja, eu deveria, sabe? É aquele peso de água no joelho. É um nível espiritual onde você está aprendendo a obedecer. É um tempo especial em que você precisa se humilhar. É um tempo especial de dependência de Deus. Ou seja, você não é tão livre, você não está tão livre, mas também ainda pode ter fortes recaídas e ainda querer voltar atrás. É um nível em que você fica preso às vezes a Deus por causa das circunstâncias, sabe, mas ao mesmo tempo você ainda é livre para decidir voltar para a praia ou voltar atrás. Nesse nível você ainda pensa nos prazeres lá do mundo. Irmãos que estão nesse nível de crescimento espiritual, com água apenas nos joelhos, ainda pensa muito no mundo, ainda tem os seus olhos voltados para o mundo. É aquele irmão que ainda está na janela olhando para o mundo. Água apenas pelo joelho, e ele fica pensando lá no mundo. Nesse nível você ainda tem dúvida da sua fé. Nesse nível de água nos joelhos, você ainda duvida da sua fé, você ainda duvida das pessoas, você ainda duvida. Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que é assim como esse pastor está falando? Será que é assim que essa Bíblia está falando? Você ainda tem dúvida. Nesse nível você não se envolve muito nas coisas de Deus. Nível de água no joelho é aquele nível em que você fica de longe observando tudo e a todos. Nesse nível é aquele crente indeciso, sem convicções,
Nesse nível é aquele crente que fica na porta, a qualquer hora pode cair fora. Esse nível é o nível daquele crente sem fé definida. É um crente sem gratidão. Nesse nível é um crente sem emoção. É um crente multidão. Estou aqui porque o fulano está. Estou aqui porque o fulano, vou ali naquela igreja porque o fulano vai. Vou ali naquela igreja porque o fulano está lá. Vou ali porque tem algo diferente lá. Quando não for mais agradável, ir para este lugar, quando não tiver mais esse compromisso com esse fulano, então o crente sai fora. É o crente com água nos joelhos. É o crente com água nos joelhos, porque o envolvimento dele está preso a outras pessoas, não é a Deus. Se envolve enquanto tiver pessoas empurrando ele, motivando ele. Parou de motivar ele, volta para a praia. Volta para a praia. Crente nesse nível não tem compromisso com Deus. Ele está no rio por causa do movimento. Ele não vai além disso. Ele não se arrisca. Ele não avança. Ele não está disposto a crescer. Crente com água no joelho, aquele líder ou aquele crente com água no joelho, apenas quer desfrutar do frescor das águas, como eu disse. Também ele apenas quer desfrutar do frescor das águas. E a igreja de hoje está cheia de crentes nos joelhos. As igrejas de hoje estão cheias de crentes que não têm compromisso com Deus. Está cheia de crentes que fica na igreja ou estão na igreja apenas enquanto for conveniente. Aleluia. Todo mundo caladinho, né? Preciso entregar essa palavra para os irmãos. Terceiro nível é aquele nível de água nos lombos. É o Ezequiel 47, verso 4. E disse: e outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Este nível espiritual, irmão, geralmente é o nível onde os crentes se entregam com mais intensidade a Deus. Esse nível é bom. Nesse nível nós assumimos compromissos na igreja. Fala glória a Deus. Eis-me aqui. Nesse nível os crentes resolvem ajudar no ministério, resolvem ajudar o pastor, resolvem ajudar na igreja. Essa semana nós reunimos e nós com uma certa dificuldade com relação às finanças da igreja por causa dessa pandemia, e eu fiquei muito feliz porque alguns irmãos assumiram cuidar da igreja. Fala glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir esses irmãos que resolveram assumir. Vamos dar um aplauso forte a eles. Bastou uma publicação, não sei, acho que foi o Edgar, o Igor que fez, e já apareceu um monte de gente. Eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou fazer, vou arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe o que é isso, irmão? É quando o crente para de ver a igreja como sendo do pastor. A igreja não é do pastor, a igreja não é da diretoria, a igreja é nossa, a igreja é minha. Quando você fala a igreja é minha, essa casa é minha, você cuida, você tem prazer em cuidar, você tem prazer em estar, em ajudar. Esse é o crente com água nos lombos. Ele assume compromisso, ele bate no peito e deixa comigo, pastor. Deixa comigo, conta comigo. Eu estou aqui. Tivemos também muito forte essa semana. Os irmãos estavam precisando, mandando uma foto, o pastor Edgar, a pastora Kátia visitou uma família. Irmão, mas que situação desta família? O que aconteceu com a igreja? Pastor, não precisou falar nada, vocês não viram publicação, pedido nenhum meu, mas a igreja toda se movimentou. Nós vamos ajudar aquela família, e nós vamos assim, fez aquele alvoroço todo e juntou tudo ali, e foram lá e levaram uma caminhoneta de coisa lá para aquele homem, né? Dá um aplauso ao Senhor também, igreja. Isso é igreja, isso é o crente com águas nos lombos, que carrega as cargas dos irmãos também. É crente compromissado, águas nos lombos. Nesse nível ele assume compromisso, resolve ajudar, eles respondem aos desafios com mais facilidade. Nesse nível eles ajudam no pastoreio da igreja, no discipulado, no cuidado, liga para os irmãos, procura saber como é que os irmãos estão. Esse é o nível água nos lombos. Nesse nível fala de um tempo de assumir responsabilidade, assumir compromissos, dizer assim: pastor, eu quero trabalhar no ministério, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero cuidar disso, eu quero cuidar daquilo.
assume responsabilidade. Isso vai implicar, irmão, a partir do momento em que o crente está com água nos lombos, que assume a responsabilidade de que a igreja é dele, a igreja é nossa, isso implica em renúncia. Ele vai precisar renunciar algumas coisas na vida dele. Ele vai renunciar talvez o conforto da casa dele, como fizeram ontem, né, para vir limpar a igreja. Ele vai precisar sair do sofá e ir lá perto de Aragoiânia, levar uma cesta básica para alguém que estava... Cesta básica não, levar tudo que o irmão precisava lá. Estava precisando de tudo lá, né, basicamente. Então ele sai do sofá, sai do conforto dele, sai diante da Netflix dele e vai aonde está precisando. Esse é o crente que tem água nos lombos, que está no nível de água nos lombos. Implica em muitas vezes renunciar ao seu descanso no domingo, tão somente para fazer a obra de Deus, tão somente para ir visitar alguém, tão somente isso. Então esse é o crente que está no nível água nos lombos. Água nos lombos, irmão, significa que em algum momento você, igual eu citei o exemplo do mar, você vai ter o nível de água nos tornozelos, depois o nível de água no joelho, que você já não anda com muita facilidade, mas anda dentro do mar. Água no joelho, você ainda tem a possibilidade de voltar rapidinho para a praia, mas quando você está com água nos lombos, água aqui no pescoço, você já sente um pouco mais de dificuldade de voltar. Você tem hora que você não sente mais os seus pés. Tem hora que a onda vem, né? Não? Quem já foi no mar já sabe. Quando a água está aqui, tem hora que a onda vem, te levanta e você não alcança mais o fundo. Você não alcança seus pés lá no fundo, pisando lá no fundo. Você está sendo levado nesse momento. Água nos lombos significa que você está em outro nível, caminhando para águas profundas. Nesse nível, parece que as coisas do reino de Deus e na igreja, no ministério de louvor, parece que as coisas vão acontecendo na igreja, os ministérios vão surgindo e vão te levando. Você está com água nos lombos. As coisas vão surgindo, os ministérios vão surgindo. Eu lembro da minha esposa aqui com as mulher única. Surgiu mulher única, e aí, como o mover das águas, as ondas foram vindo e foi levando, porque elas se dispôs, porque nós nos dispomos. E a água nos lombos significa que agora eu sou levado pelas águas do Espírito, ela me conduz. Nesse momento, nesse nível de água nos lombos, nós às vezes quase não conseguimos mais encostar no chão. Nós muitas vezes parece que as correntes que estão nos levando, parece que é o rio que está nos conduzindo, é o rio que está nos levando. Nesse nível não dá mais para ficar em pé. Nesse nível você se deixa levar pelo rio. Irmãos, nós precisamos nos deixar levar pelo rio de Deus. Sabe, muitas vezes nós endurecemos muitas vezes o nosso coração e não nos deixamos ser levados por Deus. E aí nós batemos de frente com as ondas. Nós batemos de frente, as ondas dão aquelas lapadas na gente. Sabe por quê? Porque nós não nos deixamos ser levados pelas águas do Espírito, pelas águas do rio, que é Deus. Nesse nível você se encontra com uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Com água nos lombos, você precisa tomar uma decisão. Se você caminhar para frente, você vai águas profundas, a outro nível que Deus quer te levar. Se você decidir voltar, você vai conseguir chegar à praia novamente. Você vai continuar na sua vida. Você vai ter a sua vida. Você vai ter o seu trabalho, suas coisas, tudo normal. Nesse nível é o momento de você decidir: continuo ou volto atrás? Continuo para experimentar mais fundo de Deus? Continuo e vou alcançar o sobrenatural de Deus? Ou eu desisto e vou para a praia? Vou ficar só com o frescor das águas. Sabe por quê, irmãos? Tem crente que tem 30 anos de igreja. Tem muitos crentes que têm 30 anos de igreja. Eu tenho 18, né? Agora corrigindo, né? Sabe por quê que tem crente que tem esse tanto de tempo na igreja? É porque eles, nesse nível que eles estavam, eles decidiram continuar. Decidiram ir a águas profundas. Decidiram experimentar o melhor de Deus, as águas profundas, outro nível. Por que muitos crentes, 30 anos, não desistem? Mesmo que às vezes ele caia, vá para o mundo, mas ele não fica lá. Mesmo que ele caia, tenha aquela recaída e queira voltar, mas ele volta para experimentar. Por quê?
Porque ele já está no nível de água nos lombos, e ele não consegue mais ter uma vida normal no mundo, verdade? Quem já experimentou esse nível aqui, irmão? Escuta aí. Quem já experimentou esse nível de água aqui, de ser levado pelas correntes do Espírito? De vez em quando você se deixa levar, de vez em quando você chora, viu o Johnny chorando aqui, sabe, aquela coisa toda, e Deus levando ele às águas, ele não estava mais sentindo seus pés tocarem no chão. Nesse nível, quem experimenta esse nível, dificilmente vai se contentar em ficar na praia. Fala amém, igreja. Nível de água nos lombos, dificilmente a pessoa quer voltar para a praia. Aleluia, arrepio disso. Mas existe um quarto nível. Existe um quarto nível, irmão, que está lá em Ezequiel 47, verso 5, que diz assim: e mediu mais 1000. Aleluia. E mediu mais 1000, e era um rio, e não podia atravessar, porque as águas eram, repete comigo, igreja, profundas, águas que se deviam passar a nado. Ou seja, nesse nível a pessoa só conseguiria atravessar a nado, rio pelo qual não se podia passar a pé, não se podia passar caminhando, não se podia, teria que ser deixado levar pelas águas. Esse é o nível espiritual do sobrenatural de Deus, igreja. Esse quarto nível de águas profundas é o nível do sobrenatural de Deus. Se você encontra nesse nível, agora você não guia mais a sua vida, não é você mais que dirige a sua vida. O rio, Jesus, é que guia você. Você é levado pela correnteza do Espírito do Senhor. Nesse nível você já é um obreiro. É neste nível espiritual que o obreiro é aprovado. Lembra da passagem da gente ser um obreiro aprovado? É nesse nível que você é aprovado. O rio leva você a orar. Agora é o rio que leva você a orar. No nível anterior você não queria orar. Mas nesse nível de águas profundas, o rio te leva a orar. Mesmo quando você não quer, o rio te leva a orar. Porque agora é o rio que conduz. O rio eu estou mencionando aqui, irmãos, é Jesus. O rio agora ele te leva a jejuar. Muitas vezes nós não queremos jejuar, mas o rio nos leva a jejuar. O rio nos leva a ofertar. O rio nos leva a ter um coração fiel. O rio nos leva a ter uma responsabilidade com a obra. O rio nos leva a perdoar. O rio ele nos leva agora a humilhar. Nós não queremos perdoar mais agora por causa do envolvimento de águas profundas que eu estou. O rio me leva a perdoar. Jesus me leva a perdoar. Jesus me leva a me humilhar diante de determinadas situações. É o rio que nos conduz. Nesse nível é o rio que nos conduz. Este nível é de águas profundas. Nesse rio de águas profundas, purificadoras, você já perdeu, entre aspas, né? Pois ali, você já perdeu o controle da sua vida. Nesse nível você já perdeu o controle da sua vida, porque você se entregou totalmente a Deus. O que acontece muitas vezes que a gente não consegue chegar a esse nível de águas profundas nas nossas vidas? Porque nós não nos entregamos totalmente a Deus, nós não confiamos, nós queremos confiar na força do nosso braço. Muitas vezes eu debato com a minha esposa, muitas vezes eu com outros irmãos, porque eu quero que Deus me guie, me leve, sabe? Me conduza no caminho, né? Fazer as coisas por Ele, é o rio que está me conduzindo. E muitas vezes eu me pego querendo eu mesmo fazer as coisas com a força do meu braço. E nesse nível de água profunda, irmão, você não domina mais você, é o rio que te domina, é Deus, é Jesus que te conduz. Nesse nível, você se entrega totalmente na mão do Mestre, que é Jesus. E aí aquele versículo, como eu coloquei aqui, ó, já estou crucificado. Vamos repetir comigo? Já estou crucificado com Cristo e vivo. Vamos, gente, vamos repetir. Já estou e vivo, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fala glória a Deus.
Dá um forte aplauso ao Senhor. Fala, oh Deus maravilhoso. É esse nível que nós precisamos chegar. Acho muito lindo a gente cantar canções, já estou crucificado. Mas muitas vezes nós cantamos essa canção, já estou crucificado com Cristo. Mas muitas vezes nós ainda estamos andando nas águas, com as águas nos tornozelos, sem nenhum envolvimento no rio que é Jesus. Sem nenhum envolvimento no rio que é Jesus. Essa frase se torna realidade. Nesse nível, por onde você passar, você produzirá vida. Fala amém. Sabe aquelas palavras de morte que alguns pronunciam? Nesse nível de águas profundas, você não mais produzirá palavras de morte, palavras de maldição das pessoas. Nesse nível você dirigirá apenas palavras de bênção. Então, por onde o rio passar, o rio está dentro de você. Por onde você passar, você vai produzir vida. Produzirá vida. Por onde você passar, chega de palavras amaldiçoadoras dentro da sua casa. Chega de palavras de derrota. Declare vida, porque você tem o rio de Deus dentro de você. Amém, meus queridos irmãos? Nesse nível você ora por enfermo, com fé. Muitas vezes a gente tem dúvida de orar. Mas nesse nível de águas profundas, você ora pelo enfermo, declarando vida, declarando a saúde, declarando restauração na vida dele. É o nível de águas profundas. É o nível que te dá autoridade para olhar, para orar por enfermo, para orar por endemoniado, expulsar demônio. É o nível que faz você não ter medo do diabo. É o nível que faz você expulsar demônio. É o nível de águas profundas. É o nível do sobrenatural de Deus, irmãos. Nesse nível, você não tem mais medo do perigo. Nesse nível, você não tem mais medo da morte. Nesse nível, você não teme a morte. A morte já não te espanta. Você não teme a morte. É o nível de águas profundas. Nesse nível de águas profundas, é o nível onde, ao invés de pobreza, você declara prosperidade. Amém, igreja? Está vendo tudo difícil, mas declara em nome de Jesus, vai mudar. Em nome de Jesus, vai prosperar. Em nome de Jesus, portas vai se abrir. Em nome de Jesus, eu declaro, é nesse nível de águas profundas que você move o sobrenatural de Deus. É o nível de fé sobrenatural no seu coração que faz você alcançar o nível de águas profundas. É o nível de declarar que aquelas águas mortas, aqueles irmãos que estão abatidos, que aqueles irmãos que estão frios espiritualmente, você declara, haja vida. Lembra do vale de ossos secos? Aquele irmão que está seco espiritualmente, você declara, haja vida. Se encha do Espírito de Deus, renova suas forças, levanta e anda. É esse nível, é o nível do sobrenatural, é o nível de águas profundas. As águas que antes estavam mortas tornarão saudável, e tudo viverá por onde esse rio passar. Aleluia! Eu não sei se vocês, meu Deus, eu sinto esse rio passando entre nós, igreja. Eu sinto esse rio trazendo vida, eu sinto esse rio trazendo esperança, eu sinto esse rio trazendo fé, trazendo, sabe, algo sobrenatural para nós. Creia nisso, acredite nisso em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. E será, olha só, o verso 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar por onde quer que passar, entrarem neste rio, viverá, e haverá muitíssimos peixes. Olha só a fartura, olha só o que está dizendo: onde existe o rio, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que este rio passar. Para concluir, irmãos, verso 12: e junto ao rio, conclusão, e junto ao rio, à sua margem, de um lado ou de outro, nascerá toda sorte de árvore e de fruto para se comer. Não cairá as suas folhas, nem acabará os seus frutos, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Porque suas águas saem do santuário.
Fala comigo, igreja. Porque suas águas sairá do santuário. Irmão, santuário é lugar santo. Santuário é lugar santo. Se você quer ter um rio de água viva na sua vida, santifique-se ao Senhor. Se santifique, santuário. Olha, de onde você estiver, se você estiver em santidade, se você estiver buscando a Deus, fluirão rios de águas vivas, por onde você passar. Então haverá aí, olha só o que ele fala mais também: e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. No Salmos 42, verso 1, diz assim, olha: como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. No verso 44 de Isaías diz assim, Deus falando para a igreja, para o povo dele: derramarei água sobre os sedentos e sobre a terra seca. Derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, como a corça suspira pelas águas. Quero concluir aqui. Como a corça suspira pelas águas. Sabe, eu falei para você aqui dos 4 níveis que nós deveríamos, que o cristão pode estar. Queria que você analisasse na sua vida como está, em que nível você se encontra, ou em que nível você deseja estar. Pode ser que hoje você esteja em águas rasas, com água nos tornozelos. Pode ser que hoje, devido às circunstâncias da sua vida, escuta aí, igreja, pode apagar aqui as luzes, meus irmãos. Queria que você meditasse e deixasse essa palavra entrar no seu coração e refletisse em qual nível, em que nível você está. Pode ser, como eu disse, que hoje você está com as águas pelos tornozelos. Você ainda não caminhou muito em direção ao rio. Pode ser que as suas águas estejam até os joelhos. Você está na igreja, mas você também não conseguiu se livrar das coisas do mundo. Você está envolvido com Deus, mas muitas vezes você ainda está envolvido com o mundo. Pode ser que você está no nível de água nos lombos. Você assumiu o compromisso na igreja, você está envolvido na igreja, mas de vez em quando você quer voltar, porque esse compromisso na igreja te toma seu tempo. Aí muitas vezes você quer: não, era tão bom quando eu estava só lá com água nos tornozelos. Muitas vezes você fala: nossa, mas eu estou envolvido aqui, eu estou com água nos lombos, mas eu me sinto cansado, eu me sinto afadigado. E muitas vezes você deseja voltar para estar lá na praia. Muitas vezes: olha, esse ministério está pesando sobre a minha vida, esse trabalho está pesando sobre a minha vida, isso está pesando, essa igreja está pesando, esse envolvimento, esse negócio de ler Bíblia, de orar, isso tudo está pesando, de jejuar, isso tudo está pesando. Queria tanto voltar lá para a praia, queria voltar às águas nos tornozelos. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja, não foi isso que Deus preparou para você. Deus quer você em águas profundas. Ele tem um sobrenatural de Deus para a sua vida. Ele quer te dar muito mais do que você já experimentou. Isso aqui que Ele tem para você é muito mais. O que Ele tem para você é águas profundas. Sinta como a corça, queira ter sede e sede de Deus, queira mais fundo, esqueça agora os envolvimentos com o mundo, mergulhe no rio de Deus, entre mais fundo nas águas profundas. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Feche seus olhos. O nível de águas profundas produz frutos, irmãos. O nível de águas profundas produz muitos frutos, e eles produzirão frutos lá na sua casa. Eles alimentarão, alcançarão os da sua casa. Quem está no nível de águas profundas produz fruto, produz vida, produz alimentos, como nós vimos no texto, e produz também remédio. Deus quer usar você lá na sua casa, por onde você andar, como um rio de águas vivas, para trazer cura às pessoas doentes. Deus quer te usar, meu irmão, como um remédio.
um remédio para aqueles que estão feridos, para aqueles que precisam de você, para aqueles que estão sedentos. Você é o rio que Deus quer usar. Mergulhe em águas profundas. Mergulhe em águas profundas. Deixa Deus ministrar no seu coração. Feche seus olhos. Ora, Deus, eu quero mudar de nível. Eu quero, Deus, me aprofundar mais. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, fala com a tua igreja. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ora, igreja, fala, Deus, quero experimentar isso, Deus. Eu quero experimentar esses níveis, esse nível de águas profundas. Quero experimentar, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fala, igreja, declara, quero beber. Deus. Aleluia, Deus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia, Jesus.